Queridos, façamos uma imaginação. Imaginemos que eu e vocês, nós estamos diante de uma biblioteca, de uma vasta biblioteca, repleta de tesouros para que nós desfrutemos dos conteúdos dessa biblioteca. Agora imaginemos-nos de forma mais real, diante do livro dos Salmos, que é uma biblioteca espiritual, trazida a nós, em nossas mãos, a porta de entrada para a sabedoria. Sabedoria essa que transforma a minha e a sua vida, transformam vidas. Sem dúvida, queridos, o livro dos Salmos é um reservatório inesgotável da fonte da sabedoria, de refrigério para o povo de Deus, para mim e para vocês. O livro é composto por 150 salmos, todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. No livro dos Salmos, nós vemos a abrangência em todo o seu conteúdo de tudo aquilo que fala e com uma profundidade tremenda sobre a experiência humana. Aqui nós encontramos alegrias indizíveis, felicidade extrema, mas também encontramos lamentos profundos. Nós encontramos confissões humildes, mas também encontramos louvores fervorosos. O livro dos Salmos é uma sinfonia poética, e eu e você somos convidados a adentrarmos a essa biblioteca espiritual, através do Salmo 1. Nesse Salmo nós podemos observar que ele fala sobre o caminho da bem-aventurança, da estabilidade na vida, da felicidade extrema. Mas também fala do atalho da ilusão, um atalho esse que culmina na ruína. De um lado, nós podemos observar, queridos, que o salmista fala a respeito de dois tipos de homens. Os irmãos conseguem observar? Fala sobre os justos e os ímpios. Fala que de um lado o justo ele é representado por uma árvore frondosa, enraizada, frutífera. Do outro lado o ímpio, como palha, leve, dispersa pelo vento. E essa dualidade nós encontramos na palavra de Deus constantemente. E então nós vamos estudar nessa noite o contraste entre o ímpio e o justo. Entre o justo e o ímpio. Já logo no início, o salmista apresenta-nos através do verso 1. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem. Bem-aventurança é muito maior do que felicidade. Mostra um relacionamento íntimo com Deus, desfrutando da sua misericórdia, da sua graça. E o salmista continua: este homem bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os irmãos puderam observar que aqui nós encontramos dois caminhos diferentes, divergentes. Voltando ao texto, vamos observar novamente. O contraste entre o justo e o ímpio. Os irmãos podem acompanhar aí nos versos do Salmo 1. O justo, como já dissemos,
ele faz algumas coisas, mas ele deixa de fazer outras. E está muito claro. Quais são aquelas que ele deixa de fazer? Acabamos de ler. Ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não deve fazer isso, ele não faz isso. Mas então o que ele faz? Continuemos no verso 2. Ele tem prazer na lei do Senhor. E esse prazer promove uma meditação na palavra de Deus de forma constante e contínua. Diz o texto, de dia e de noite. O que mais que o justo é? O justo é como essa árvore, plantada junto à corrente de águas, cheia de vida, e uma vida que floresce, e uma vida que dá fruto. E tudo o que ele faz é bem-sucedido. Esse bem-sucedido aqui não quer dizer bem-sucedido no sentido financeiro, mas bem-sucedido espiritualmente falando. Firmeza na fé, diante dos obstáculos, diante das lutas, diante de tudo aquilo que pode acontecer. Nós não acabamos de cantar? Não olho para as circunstâncias, não. Olho para o seu amor. Nós olhamos para Deus, olhamos para Cristo. E aí então nós observamos o grande contraste do Salmo número 1. Os ímpios não são assim. Tudo o que o justo faz, ou que o justo deixa de fazer, contrasta com o ímpio. Pois o ímpio, ele se aconselha consigo mesmo. O ímpio é pecador. O ímpio é escarnecedor. Ele não é como uma árvore frutífera plantada junto às águas. Pelo contrário, ele é como uma palha que o vento logo dispersa. O ímpio, o perverso, o escarnecedor, eles não prevalecerão no juízo. Eles não permanecerão na congregação dos justos. E no último verso do Salmo 1, do verso 6, nós observamos que Deus conhece ambos, justos e ímpios. Conhece seus caminhos. E o caminho dos justos é um caminho de bem-aventurança eterna. Final feliz eternamente. Já o caminho dos ímpios é um caminho que perecerá, juízo, né? Então, à luz desse texto, nós então estudaremos hoje a respeito desse Salmo número 1, Salmo 1, né? Melhor dizendo. Então, logo já na sua primeira parte, como nós podemos observar aqui, esse quadro ao qual nós encontramos no Salmo 1, entre ímpio e justo, ele aponta para uma aplicação na minha e na sua vida. Uma aplicação clara, queridos. E essa aplicação, ela até traz a lume um ditado popular, um jargão popular, que os irmãos certamente já ouviram diversas vezes. Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Se você anda tomando conselho com os ímpios, se você anda se assentando na roda dos pecadores, no caminho dos pecadores, se detendo na roda dos escarnecedores, isso aponta para que você está vivendo dessa forma. Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Há um outro ditado também popular, certamente os irmãos já ouviram: passarinho que anda com morcego. Os irmãos já ouviram essa? Dorme de ponta cabeça. Não tinha ouvido? Quem dorme de ponta cabeça é o morcego, né? Então, passarinho que anda com morcego também dorme de ponta cabeça. Aí nós lembramos de Romanos capítulo 12, né? Nos seus primeiros versículos. Não vos conformeis com este século. Não se amoldem a este mundo. Portanto, estar em companhia dos ímpios, dos perversos, dos escarnecedores, mostra-nos, diante dessa autoavaliação, aquilo que nós estamos fazendo e até mesmo quem nós somos.
Ao ímpio, pode aparentar em sua vida felicidade. Muitas vezes em suas gargalhadas barulhentas, ou até mesmo de suas conquistas debaixo do sol, ainda que efêmeras, aponta para uma alegria ilusória. A vida do ímpio é vazia. E como diz o salmista, a sua condenação é certa. A bem-aventurança é para o justo. A bem-aventurança não é para o ímpio. Em contrapartida, o justo, ainda que ele ande em vales sombrios, e faz com que nós nos lembremos do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que nós experimentemos coisas duras e difíceis, as nossas raízes não estão naquilo que nós vemos como nós cantamos, e sim na fidelidade do nosso Deus, na misericórdia do nosso Deus, na graça do nosso Deus. Observamos que nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, que tem um príncipe, e o príncipe desse século não é ninguém menos do que o próprio diabo. Sendo assim, as pessoas estão cegadas de entendimento, mas os seus ouvidos estão sempre abertos aos conselhos ímpios. Já pararam para analisar? Cegados de entendimento, mas com os ouvidos abertos aos conselhos ímpios. Nós podemos observar claramente diante do contexto ao qual nós vivemos hoje. As pessoas estão dando muito ouvido às redes sociais, aos modismos culturais, e não à palavra de Deus. Nós somos alertados pelo salmista aqui a um dado interessante, queridos. Há uma progressão aqui no Salmo, uma progressão sutil, que muitas vezes pode passar desapercebido, mas não é. Qual é a progressão? Primeiro nós ouvimos, lembra o que diz o Salmo, o verso 1? Tomamos conselho, tomar conselho é ouvir. Ouvir os ímpios. Ouvir, e ainda, além de ouvir passivamente. Na maioria das vezes, concordemente. Ouvindo passivamente o conselho dos ímpios e ainda sendo passivo a esses conselhos. Não discordando. E aí progride para mais um pouco. Aí nós nos detemos junto dos pecadores. Passamos, nesse contexto de deter-nos, é estarmos juntos e passarmos a participar daquilo que eles fazem. E pior, participarmos ativamente. Ativamente. O ímpio pode dizer assim: faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Aí muitos estão fazendo o que ele manda e fazendo o que ele faz. Participando, se detendo, juntamente com eles e de forma ativa. Não cabe bem ao justo. Não cabe bem ao cristão. E progride ainda mais. Ouve, participa e agora se detém. Assentando-se juntamente com eles, tomando a forma deles. Tomando a forma deles. Os irmãos puderam observar que há uma gradação para o pior. Ouve, se detém, depois se assenta. Fica tão comum que já passa a participar ativamente, continuamente, naturalmente, da roda dos escarnecedores, da mesa dos pecadores. Queridos, a felicidade dessa bem-aventurança aqui, exposta pelo salmista, ela tem algo bastante oportuno para mim e para vocês. Consiste na coragem de dizermos não. Não. E aí eu pergunto aos irmãos, como temos andado em nossas vidas, na nossa vida cristã? No momento em que nós temos que dizer não ao ímpio, ao pecador, ao perverso, ao escarnecedor. Temos essa coragem?
Os irmãos já se depararam com situações embaraçosas? Certamente sim. Aquelas situações onde a pessoa tem tanta intimidade conosco que ela expõe o seu pensamento e pede a nossa anuência, a nossa aprovação. Não é mesmo, Fabiano? E aí você não diz nada, ou seja, está consentindo. E muito pior quando você diz, sim, você está certo, sendo que ele está errado e você não deveria nem consentir. Aí você tem coragem de dizer, não, eu não faço isso. Não, você está errado, meu amigo. Você está errado, meu irmão. Eu e vocês temos coragem de dizer não? Para que nós tenhamos coragem de dizer não, nós temos que entender aquilo que está errado. Porque se nós não sabemos que aquilo que está errado, ou não entendemos como errado, como vamos dizer não para aquilo que nós nem sabemos que é errado? Então, se nós meditamos na palavra do Senhor, de dia e de noite, nós vamos aprendendo cada vez mais, ao ponto de então nós sabemos, opa, está certo, está errado, e então nós devemos sermos corajosos e dizermos não. Não. Os irmãos, certamente na vida de vocês, têm experiências para contar. Eu me deparo muitas vezes com situações parecidas diante daquilo que eu faço no meu trabalho, porque há alguma cultura no meu trabalho que ela é errada, mas ela é cultural. E então, muitas vezes, eu estou envolvido em alguma dessas situações, não que eu estou fazendo a mesma coisa, mas naquele momento é necessário dizer não. Por exemplo, como trabalhamos com carros usados, é uma cultura brasileira, e olha, os irmãos devem saber disso, a adulteração do odômetro do veículo, né, falsificar o velocímetro. E aí então, o que eu direi? Não vou fazer o mesmo, já que é cultural? Não faço o mesmo. Não faço. Coragem para dizer não. Independente de quem está à sua frente. Não é não. O que a palavra de Deus diz? Seja a sua palavra, sim, sim, e não. O que passar disso vem do maligno. Então temos que ter coragem para dizer não. Não é talvez, quem sabe, vamos ver. Isso é dúvida. Isso é ficar em cima do muro. Nós temos que nos posicionar. Não ao ímpio, não ao pecador, não ao perverso. Os irmãos têm coragem muitas vezes de romperem com amizades nocivas, com amizades tóxicas. Lembram do ditado popular que acabamos de dizer? Passarinho que anda com morcego dorme de ponta cabeça. Nós temos coragem muitas vezes de recusarmos propostas que parecem-nos sedutoras, lucro fácil, acesso fácil a isto ou aquilo. Certamente eu e você já passamos por situações parecidas. E de fugirmos de lugares corruptos, lugares que não nos fazem bem. Isso, queridos, não é legalismo. Não é uma religiosidade. Muito pelo contrário, isso é libertação do mal. Libertação do mal. Portanto, nós devemos observar que, assim como o salmista nos ensina aqui, nós sabemos aquilo que nós devemos fazer, sabemos aquilo que nós não devemos fazer e temos que nos posicionar com coragem para dizermos não. Há um personagem bíblico que assentou-se, os irmãos vão saber, assentou-se na roda dos escarnecedores. Ele ficava lá na porta da cidade, lá sentadinho lá na roda dos escarnecedores. Quando ele escolheu o lado que ele iria pela campina, falando com o seu tio, ele olhou para o lado e falou, é para lá que eu vou. E foi armando tendas e mais tendas e foi se aproximando cada vez mais de duas cidades. Os irmãos sabem de que nós estamos falando? Certamente sim, né? De Ló. Ló sentou-se na roda dos escarnecedores. Tomou conselho com os ímpios. Se deteve no caminho dos pecadores. Já seu tio Abraão não. Assim como uma árvore frutífera. Onde ele andou, ele procurou corresponder à promessa de Deus e ao chamado que ele teve. Abraão, se tu uma bênção. Obviamente que Abraão não era um homem como eu e vocês, não era perfeito, e a Bíblia mostra também seus equívocos, seus erros.
Observem que no Novo Testamento há também um personagem que este não tem nome, mas ele se deteve no caminho das riquezas. O texto diz que ele é um jovem. Os irmãos lembram? O jovem rico. Mas o texto da palavra de Deus fala de um outro personagem, que também não tem nome. Um discípulo. Que, tendo tudo, quando ele encontrou algo de muito valor, valiosíssimo, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno. Os irmãos pararam para analisar? Um com o coração nas riquezas, o outro abdicando-se das riquezas. Quem somos nós diante desse contexto? Dentro dessa ilustração bíblica, onde está o nosso tesouro? O que a Bíblia diz? Que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro? Portanto, a resposta para essa pergunta, ela define a minha e a sua vida. E ela aponta para o destino final, para a eternidade. Portanto, o salmista, iluminado pelo Espírito Santo, mostra-nos com tanta clareza a diferença entre o justo e o ímpio. E então, no versículo 1 desse salmo, nós podemos observar que andar no conselho dos ímpios é o primeiro passo. Nós devemos ouvir os conselhos de Deus, não dos ímpios. Notaram o contraste? Tão fácil de analisarmos. Os ímpios ignoram os conselhos de Deus. Mas o justo deveria ignorar os conselhos de Deus? Claro que não. Óbvio que não. Então por que ele dá ouvido aos ímpios? Está errado. Os ímpios são aqueles que se esquecem de Deus. Os ímpios são aqueles que se esquecem de Deus porque eles não têm Deus. Não pertencem a Deus. Lembram-se que a Bíblia mostra-nos que os filhos de Deus são quem? Quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que aceitaram a Cristo. E aqueles que não aceitaram a Cristo, são filhos de Deus? Não, não são filhos de Deus. Portanto, aquela falácia de que todos são filhos de Deus, cai por terra, que biblicamente não é. E os ímpios são filhos de Deus? Não, por isso que eles não ouvem a Deus. A agenda deles é contrária a Deus em todos os aspectos. Eles vivem como se Deus não existisse. Como eu e vocês vamos dar ouvido a eles? E se nós pararmos para analisarmos, no nosso rol de amizade, de trabalho, de estudo, nós estamos mais envolvidos com pessoas cristãs ou pessoas que não são cristãs? Com pessoas que não são cristãs, não é isso? E aí o que nós devemos ser? Sal e luz. O que nós estamos sendo muitas vezes? Será que estamos clareando, reluzindo em meio a onde nós estamos? Será que nós estamos sendo temperantes como o sal? Não estamos perdendo o sabor? Portanto, é um perigo, queridos, ouvir e andar no conselho dos ímpios e dos pecadores. Porque senão depois logo vira hábito. Vira hábito. Os irmãos já pararam, a gente faz uma coisa, faz de novo, aquilo se torna hábito. Se torna hábito. Então nós devemos evitar o conselho dos ímpios, evitar o caminho dos pecadores. Não dando ouvido a eles e não parando junto deles. Há um versículo muito claro que mostra que isso é uma tomada de decisão. Daniel, em seu primeiro capítulo, lá no verso 9, o versículo diz o seguinte: resolveu Daniel manter-se como? Incontaminado com as finas iguarias do rei. Daniel resolveu, tomou a decisão. Não vou me envolver com a corte babilônica e com nada aqui desse país, pagão e ímpio. Queridos, e ao fazermos isso, trará tristeza a mim e a vocês? Não. A felicidade, ela não está relacionada com o ruído deste mundo.
com as vozes desse mundo. Muito pelo contrário, a felicidade ela está afinada à palavra de Deus, à voz de Deus, aos nossos ouvidos. Portanto, nós não devemos ouvir o conselho dos ímpios e nem parar no caminho dos pecadores. E, infelizmente, muitos param, e não apenas param, eles dão um passo além, experimentam o caminho dos pecadores. Os pecadores são aqueles que transgridem a lei divina, não porque eles são fracos e ímpios, porque eles são rebeldes, e rebeldes deliberados. Queridos, a felicidade, a bem-aventurança, ela não está atrelada à ausência de tentação, à ausência de provas. Pelo contrário, a bem-aventurança, ela se dá com a vitória que nós temos sobre essas coisas pela graça. Pela graça. Os escarnecedores escarnecem e zombam de Deus. Os irmãos conhecem pessoas que zombam de Deus? Eu imagino que conhecem. Se não conhecem, já conheceram. Pessoas que zombam de Deus, zombam da nossa fé, com as suas, até mesmo gargalhadas ruidosas, carregadas de cinismo. E muitas vezes o justo está ouvindo, se mantendo e permanecendo junto a esses ímpios, esses pecadores e esses escarnecedores. Portanto, nós podemos observar que é uma progressão para o pior. Ouvir, deter e se assentar, permanecer. A felicidade do justo, no verso 2 e 3, aponta para algo bastante oportuno. Verso 2 e 3. Onde está o seu prazer? Podem responder, queridos irmãos. Onde está o prazer do justo? Na lei do Senhor. E de forma contínua e constante, ele medita nela. Então nós podemos observar que este é o segredo da felicidade. A palavra do Senhor. Dar ouvidos à palavra do Senhor. Meditar nela de dia e de noite. Em um mundo que nós vivemos cheio de distrações, e é interessante, sempre é citado aqui, né? Vamos fazer um desafio aos irmãos. Abram os seus celulares, ou acho que no Instagram, se eu não me engano, lá tem o tempo de uso do Instagram. E aí você olha o tempo de uso que tem o seu Instagram. E aí eu vou dizer para vocês um desafio tremendo. Depois vocês vão fazer particularmente na casa de vocês. Pega o tempo de uso, divida por 10. Se o seu uso for 2 horas, se você dividir por 10, seria algo aí em 120 minutos, 12 minutos. Não, é isso mesmo, 12 minutos. E aí é um desafio grande, queridos. Você tem lido 12 minutos da Bíblia por dia? 12 minutos de leitura bíblica dá alguns capítulos, queridos. E aí eu pergunto, temos lido 10% do tempo gasto no Instagram? Pois é. E onde está então o nosso prazer na lei do Senhor, em meditá-la de maneira contínua e constante, de dia e de noite? Se nós nem ao menos temos destinado o nosso tempo para fazer isso. Queridos, meditar na palavra de Deus não é uma opção. Não é uma opção. O que o texto diz? Antes, o seu prazer. É assim que o texto está dizendo. Não é ouvir os ímpios. Pelo contrário, é meditar na palavra de Deus. Não é ouvir no que o ímpio diz, é ouvir o que Deus diz. Isso não é uma opção ou um opcional. Isso é vida, isso é oxigênio para mim e para vocês. Portanto, diante desses desafios nos nossos dias, a era da internet nas nossas mãos, com os rios e conteúdos que nós ficamos ali dedilhando, passando um pelo outro, e quando algum chama-nos atenção, nós paramos naquele conteúdo, depois a gente roda e para no outro. Para alguns que gostam mais de política, olha a política. Para quem gosta de esporte, para no esporte. Para quem gosta de culinária, para na culinária, e assim por diante.
E a Bíblia, queridos, e a Bíblia, e a palavra de Deus. O nosso anseio tem que ser pela palavra de Deus. Verso 4 e 5. Agora vai falar sobre os ímpios. Os ímpios não têm prazer nenhum em meditar na palavra de Deus. O texto diz: os ímpios não são assim. Não são como a árvore, não tem vida, não tem fruto, não tem folhagem. E logo vindo o vento são como uma palha e logo se dispersam. Portanto, aqui nós observamos que o ímpio aponta para um golpe que expõe a fragilidade do homem pecador. É como uma palha que logo voa sem rumo. Isso aponta para uma instabilidade existencial. Se a árvore plantada, firme e forte, mostra estabilidade espiritual, a palha que voa sem rumo mostra uma instabilidade. Olha a diferença da vida do justo com o ímpio. A árvore prospera, a palha é efêmera, levada por todo o vento de doutrina, levada por todas as paixões volúveis e até por juízos precipitados. A vida ímpia, como o texto diz, o ímpio não é assim. Parece-nos muitas vezes que o ímpio está indo bem, não parece? Asaf tinha ciúmes do ímpio. Tudo vai bem na vida deles. Comem gorduras e nem faz mal. E começa a discorrer diversas coisas lá. E no final dos seus salmos vai falar: não, mas a vida do ímpio vai acontecer isso para eles. Então podemos observar a vida do ímpio, parece que apresenta-nos uma vida glamurosa, cheia muitas vezes de riqueza, de pompa, de fama, de poder, festas. Mas podem ter certeza disso. Tudo oco. Tudo oco. Uma alegria efêmera, passageira, ilusória, e todo aquele excesso, tudo aquilo que acontece são apenas um mascaramento de um vazio tremendo, porque o ímpio é vazio. O ímpio é aquele que vive sem Deus, o pecador é aquele que é rebelde, e o escarnecedor são aqueles que são os zombadores. Eles não prevalecerão, como diz o versículo 5, não prevalecerão no juízo e nem na congregação dos justos. O ímpio, o pecador, ele vive pecando, mas a sua colheita é ruim, claro, porque o que a Bíblia diz? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, semear, ele vai colher. Portanto, o ímpio vai plantando pecado sobre pecado sobre pecado, achando que tem essa liberdade, mas no final ele não tem liberdade nenhuma, ele tem a escravidão. É a escravidão. E o destino do ímpio é certo: perecimento. Já a vida do justo é a graça oferecida como redenção. Ao ímpio, o juízo é inevitável. Ao justo, misericórdia certa. E para concluirmos, queridos, o verso 6 fala-nos que Deus conhece o caminho dos justos e conhece o caminho dos ímpios. E o que acontece no final do versículo 6? Mas o caminho dos ímpios perecerá. Perecerá. Pois o Senhor conhece, aqui aponta para a soberania de Deus. Deus conhece todas as coisas. Salmo 139 é belíssimo, né? Onisciente, onipresente e onipotente. Sabe tudo, conhece tudo e está em todos os lugares. Se o ímpio pensou em falar, Deus já sabe. Se o ímpio foi para algum lugar, Deus já sabe. Está lá também. Se ele quiser se esconder, não adiantou nada, porque Deus está vendo. Essa é a soberania de Deus. E Ele conhece intimamente o justo e o ímpio. E esse conhecimento demonstra uma intimidade relacional entre Deus e o justo. Deus conhece o caminho dos justos. Ele conhece. O que o salmista diz? A intimidade do Senhor era para aqueles que o temem, para os justos. E assim Deus tanto conhece como aprova e protege o justo em seu caminho. Protege, aprova e protege o justo em seu caminho. Já no ímpio, não será protegido. Pelo contrário, perecerá.
E não pensem os irmãos que esse perecimento é uma aniquilação, tipo, morreu, acabou, fim de papo. Não, não, não. É uma ruína eterna, separação eterna de Deus. Enquanto os justos louvam, os ímpios lamentam. Enquanto os justos louvarão eternamente, os ímpios lamentarão eternamente. Portanto, para encerrarmos com algumas aplicações, o que eu e vocês devemos fazer diante desse salmo? Um autoexame. Um autoexame. Como eu e vocês temos vivido diante desse contexto? No versículo 1, ouvindo o ímpio, se detendo com os pecadores, se assentando com os escarnecedores, autoexame. Nossa, eu estou fazendo isso, ou não estou fazendo isso. Lembra, os irmãos? Coragem para dizer não. E o desafio que nós lançamos? Será que eu e vocês estamos mesmo lendo alguns minutinhos da palavra de Deus diariamente? E eu e vocês, nós estamos envolvidos com os ímpios ou devemos procurar pessoas que possam edificar e nós também sejamos edificantes? Pessoas que nos abençoem e nós os abençoemos também? Pessoas justas, irmãos. Muitas vezes nós nos envolvemos tamanhamente com a sociedade e com o mundo, mas não nos envolvemos com os irmãos. Convidamos as pessoas do mundo para festar conosco, mas não convidamos os nossos irmãos para festar conosco. Pararam para analisar? É um autoexame, uma autorreflexão. E os frutos? Somos árvores, somos palhas. Se somos justos, devemos ser árvore, cheios de vida, de frescor, com frutos, ou palha, que logo se dispersa, que não serve para nada. Portanto, queridos, eu e vocês temos a bem-aventurança aqui e a bem-aventurança eterna, porque nós temos a felicidade verdadeira, porque nós a encontramos em Cristo Jesus. Eu e vocês devemos evitar o mal, devemos nos deleitar na lei do Senhor e confiar plenamente nele. Alguém gostaria de falar alguma coisa, participar? Passamos rápido por algo que chamou a atenção? Se não, Deus abençoe aos irmãos, que o Espírito Santo promova em nossos corações esse grande alerta da palavra de Deus e que sejamos desafiados, constrangidos, exortados pela palavra do Senhor.